É bom demais. Nós vamos ler juntos a palavra de Deus em Daniel, capítulo de número, pode ser na ACF mesmo, capítulo de número 9, versículo de número 3. Daniel 9:3. Diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Vou repetir. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, com súplica, com jejum e saco de cinza. Queridos, quando Daniel escreveu essa expressão final, saco de cinza, ele aponta para um espírito de humilhação, de se humilhar diante de Deus. Eles faziam isso de forma prática, né? Se colocando sobre um saco de cinza, e eles pegavam a cinza e jogavam para cima da cabeça. E essa era a maior expressão de humilhação pública que um homem poderia ter. Quando Daniel diz isso, ele diz: eu dirigi o meu rosto para buscar o Senhor e para o buscar com oração e súplicas. E bem ali no meio da última linha diz, com jejum. E nós podemos substituir a parte final dizendo, me humilhando diante do Senhor. Sabe, nós todo ano fazemos o nosso jejum de 21 dias. E talvez você não tenha percebido, nas redes sociais, essa semana a gente falou que iríamos começar os nossos 21 dias de jejum. Iríamos lançar hoje, né? Começa a partir de amanhã, segunda-feira. E a gente faz isso todo ano. Todo ano eu subo aqui nesse púlpito e eu trago uma palavra sobre esse tema tão importante que é o jejum, e que é possível que a maioria de nós nunca usou esta ferramenta, que é tão importante, biblicamente ela é uma arma poderosa, Jesus falou disso, e nós vemos ao longo de toda a Bíblia Sagrada, o povo, seja de forma individual, seja no coletivo, jejuando para intensificar o seu chamado a Deus, a sua busca a Deus. A igreja de hoje, queridos, dessa geração, ela precisa resgatar algumas coisas com relação a esse tema, porque o entendimento a gente precisa compreender e também praticar. Eu sempre uso esse exemplo de uma autoescola, né? Quem aqui tirou a carteira de motorista sabe disso, que quando você chega na autoescola, primeiro você vai fazer toda a parte teórica e só depois vai fazer a prática, né? Eu lembro quando o Brian fez 18 anos, eu levei ele na autoescola, fui na autoescola com ele, e aquela empolgação, né, de que ia tirar a carteira, e mal sabia ele que ia começar só a parte teórica, né? Era todo aquele processo para lá na frente poder pegar o volante, né, sentar num carro e aprender a dirigir. Quando a gente fala de jejum aqui e eu trago uma palavra, eu diria que esta é a parte teórica, é a parte onde você ouve e entende, né? Assim como no trânsito, você aprende toda a parte teórica para depois, a hora de ir praticar, você sabe exatamente o que tem que fazer, porque foi ensinado para isso. A pregação dessa manhã, eu diria que é a parte teórica do jejum. E quando nós terminarmos aqui amanhã, imediatamente amanhã, nós vamos começar a parte prática. Mas muita gente faz isso de forma errada, ou nem faz isso, ou na pior das hipóteses, não dá a mínima para isso. Talvez se eu fizer uma pergunta para você nessa manhã, você já consiga trazer a sua memória aí do que eu estou falando, né? Quantos aqui, não é para você responder, responda para você mesmo. Quantos aqui já jejuaram pelo menos um dia esse ano? Quantos aqui já entendem, né, que o jejum é uma prática extremamente importante? Sabe, às vezes você vai falar de Jesus para um muçulmano e ele olha na sua cara e ele diz assim, a gente pelo menos 40 dias por ano a gente jejua para o nosso Deus. Me diga quantos dias por ano vocês jejuam para Deus. Queridos, só nessa interpelação, a maioria de nós, eu diria que a maior parte de nós, já teríamos dificuldade em pregar o evangelho para alguém
que acredita num Deus e jejua no mínimo 40 dias por ano para esse Deus. Quando nós, que servimos o Deus verdadeiro e cremos no Deus acima de todos os outros deuses, temos a incrível dificuldade de, às vezes, tomar uma parte do nosso tempo para jejuar. O jejum bíblico, queridos, é, em essência, a abstenção de alimento visando os propósitos espirituais, a vida espiritual. A gente sabe que o jejum, ele vai muito além da palavra que é usada aqui no grego, pelo menos, né, que é o nesteu, que nada mais é do que abstinência de alimento por um propósito. A gente sabe que aponta para algo muito maior. Quando eu falo de jejum para essa geração, existe um problema sério. Porque às vezes as pessoas estão precisando fazer um regime e conectam uma coisa a outra. Né? Pô, eu tô precisando dar uma emagrecida mesmo, eu vou entrar no jejum da igreja. Bom, meu irmão, vamos começar por aqui. Não é nada disso. Qual que é a diferença do jejum bíblico, do jejum clínico e do regime? O jejum clínico, querido, quando você vai fazer lá um exame, esses dias atrás eu fiz uma série de exames, tinha que ter lá o período de jejum, às vezes passa por uma cirurgia, tem que ter um período de jejum, é o chamado jejum clínico. O jejum clínico, ele é focado na sua saúde, por isso você se submete a esse jejum. O regime, querido, ele é focado de uma forma geral no seu corpo, né? Seja na saúde do seu corpo, seja na estética do seu corpo. E eu não tenho nada contra isso. A gente precisa mesmo se cuidar. Mas, assim como o regime clínico é focado na saúde, o regime, assim como o jejum clínico é focado na saúde, o regime é focado no corpo. Agora, o jejum bíblico é focado na alma, no espírito. São coisas totalmente distintas. Eu digo que o jejum bíblico, e a partir de agora, toda vez que eu citar jejum, é o jejum bíblico, eu digo que o jejum bíblico é para quem tem fome, né? Fome de Deus. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Então, alguém pergunta para mim, pode dizer para mim, poxa pastor, que bênção, uns 21 dias, jejuar então é algo prazeroso? E eu respondo de bate-pronto para você, não é. Não é prazeroso. Dizer que jejuar é prazeroso, não, queridos, não é. O que é prazeroso é o resultado do jejum. Isso é prazeroso. O período do jejum não é prazeroso. Você se abster, você ir contra as tuas próprias vontades, não, isso é uma guerra. Mas o resultado é. Eu gosto de uma frase de um pastor que diz, bom não é jejuar, bom é ter jejuado. É quando conclui o ciclo do jejum. Jesus faz uma analogia, eu quero usar aqui, eu sempre uso, né? Quem jejua... Bom, eu faço isso, queridos. A gente está fazendo 20 anos de igreja, há 16 anos a gente faz jejum de 21 dias todos os anos e a gente poderia ter aqui centenas de testemunhos a respeito desse período da igreja. Mas Jesus, para explicar melhor o que eu estou dizendo, Jesus faz uma analogia em João 16, 21, com uma mulher grávida. Ele diz assim, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza. O que Jesus está falando é de uma mulher que vai estar dando luz a um filho em parto normal. Então Jesus diz, a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Não tem nenhuma mulher que entra num trabalho de parto e começa as contrações, fica dando risada achando o máximo. E é o que Jesus está dizendo. Mas ele diz assim, mas depois de ter dado à luz a criança, não se lembra mais da aflição, pela alegria de haver trazido alguém ao mundo. O que Jesus está dizendo é que a tristeza pré-parto foca no processo, que é o processo, todo o processo para que uma criança nasça. E o que Jesus está dizendo é que a alegria pós-parto foca no resultado. Quem entendeu isso? Quando a gente olha para o jejum, a gente tem que analisar que o processo não é fácil, mas o resultado é maravilhoso. Só que por conta do processo, numa geração que tem uma dificuldade enorme
de se submeter a alguma coisa, e muito menos ao sofrimento, fez com que milhões de cristãos simplesmente ignorassem o jejum das suas vidas. Eu gosto de uma frase do Andrew Murray, que ele diz assim: o jejum ajuda a expressar, aprofundar e confirmar a resolução de que estamos prontos a sacrificar qualquer coisa, até mesmo nós mesmos, para alcançar o que estamos buscando no reino de Deus. Queridos, quando a gente jejua, ainda que o corpo sente fome, a gente tem que entender que há uma fome muito maior em nós. A fome do nosso espírito por Deus, e que é sufocada pelas nossas próprias vontades. Quando Jesus ele foi levado para ser tentado no deserto, e ao final dos 40 dias, a Bíblia diz que depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Então o diabo se aproxima dele e diz: se você é o Filho de Deus... Olha o diabo sempre tentando plantar uma dúvida. Ele não diz, você sendo filho de Deus. Ele diz, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. A resposta de Jesus foi, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Primeira coisa, quando o diabo coloca a dúvida de que se Jesus é o Filho de Deus, ele diz, se você é o Filho de Deus, Jesus, na resposta dele, está dizendo que fica com aquilo que sai da boca de Deus. E todo mundo sabe que antes de Jesus ser tentado no deserto, ele foi batizado nas águas, o céu se abriu, o Espírito desceu e houve uma voz do céu, a voz de Deus, que dizia, este é o meu Filho amado. Então, ainda que o diabo tentou plantar uma dúvida na cabeça de Jesus, Jesus estava convicto com aquilo que ele ouviu da boca de Deus. Quem está entendendo? Amém? Observe isso, que coisa interessante. Adão, o primeiro Adão, o homem, o cabeça de raça, ele, no jardim, foi tentado em que área? Num alimento. Se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. Essa foi a tentação do diabo. Conectando a tentação a um alimento. O que Adão deveria ter respondido para o diabo no jardim? Eu não preciso comer isso, eu prefiro ficar com aquilo que veio da boca de Deus. E o que veio da boca de Deus? Comerá de todos os frutos, menos deste fruto. Mas Adão preferiu ficar com aquilo que o diabo estava falando. Por isso Jesus, o nosso segundo Adão, porque nós nascemos naturalmente no primeiro Adão, mas nascemos espiritualmente quando aceitamos a Cristo. No segundo Adão, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quantos aqui são nascidos de novo em Jesus? Amém? O nosso segundo Adão também foi tentado. Aonde? Na comida. Transforme pedra em pão. Se você é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Mas Jesus não fez o que o primeiro Adão fez. Jesus diz, eu prefiro ficar com aquilo que vem da boca de Deus. Olha que coisa interessante. Então, em Cristo, nós podemos vencer, querido, e ficar com aquilo que está estabelecido pela boca de Deus. E pela boca de Deus e pela palavra de Deus, o jejum é uma ferramenta que Deus nos deu. Devemos ficar com isso, então. Quando a gente olha para isso, a gente vê que Jesus, ele imediatamente responde o diabo, falando que nem só de pão viverá o homem. Queridos, Jesus não estava dizendo que a gente não precisa comer nem se alimentar. Ele sabe, foi Ele que nos criou, e Ele sabe da importância do alimento para nós. Mas quando existe uma palavra de Deus, a gente tem que abrir mão de todo o resto. O que eu quero dizer, só para começar, é que nessa manhã você terá uma convocação não apenas da igreja para jejuar, mas é uma convocação de Deus, para que o povo dele se achegue ao Senhor, se humilhe diante dele, e isso com jejum, oração, busca e humilhação. Quem está entendendo? Amém? A comida é quando... O jejum é quando você abre mão do alimento físico pelo alimento espiritual. E você pode me fazer a seguinte pergunta: o que é o alimento espiritual, pastor? É um bife espiritual, imaginário?
Não, queridos, eu vou explicar para você o que é o alimento espiritual. Vocês conhecem a história de Jesus na beira do poço de Jacó, quando ele fala com a mulher samaritana. A mulher samaritana, Jesus fica sozinho com essa mulher, enquanto os discípulos vão na cidade comprar comida, alimento. Se fosse hoje, um marmitex, né? Jesus está falando com aquela mulher na beira do poço. Jesus transforma a vida daquela mulher. E quando está no final da conversa, os discípulos estão chegando e se admiram que ele estava falando com uma mulher. Porque pelo costume, homens não falavam com mulheres em público. Eles se admiram, mas quando eles chegam, a mulher sai para falar de Jesus na cidade, depois trazer a cidade toda para ouvir Jesus. Toda aquela cidade foi alcançada por Jesus. Mas quando os discípulos chegam, eu imagino que com a sacolinha de plástico branca e um marmitex de alumínio dentro, se fosse hoje, um garfinho de plástico, os discípulos chegam e dizem: olha, Jesus, está aqui o seu marmitex. E a resposta de Jesus é estranha, num primeiro momento. Ele diz: eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Ué, do que ele está falando? Então os discípulos, entre eles, perguntaram: será que ele trouxe uma marmita na mochila, a gente não viu? Será que ele comeu alguma coisa enquanto a gente foi lá? E então Jesus responde para eles: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Do que Jesus está falando? Naquele momento, ele estava se abstendo da comida física para se alimentar de uma comida espiritual, que é feita de obediência e propósito. Quem está entendendo? Ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade. Bom, então não é a vontade dele, é a vontade daquele que o enviou. Isso é obediência? E ele diz: e concluir a obra que ele me deu. Está falando de um propósito, ele veio para uma obra. Queridos, todos nós temos que nos alimentar desta comida. A obediência a Deus e o propósito para o qual você existe. Que não é apenas um propósito focado nas coisas materiais e físicas. É isso que Jesus está chamando. Então, jejum, queridos, é a atitude de abrir mão do alimento físico para se alimentar no alimento espiritual. Eu vou explicando isso e você vem comigo. Jejum não é a única forma de fazer isso. Eu sei que a oração também é, a adoração também é, a meditação na palavra de Deus também é. Mas eu preciso dizer que a gente não pode abrir mão do jejum. Então muita gente ora, muita gente adora, muita gente medita, mas abriu mão completamente do jejum. Nunca fez isso, ou talvez se fez muito raramente, e usa muito pouco isso. A gente precisa ter fome de Deus, e na verdade nenhuma fome do mundo. Tem um texto em Lucas capítulo de número 6, que parece ser bem confuso. No versículo 21, Jesus diz assim: bem-aventurado vocês que agora têm fome. Observe como ele diz. Ele não está falando dos necessitados, ele diz dos que agora têm fome. Por um período. Escute, pois serão satisfeitos. Jesus está falando do que aqui, gente? Esse texto fala exclusivamente da prática do jejum. E ele diz: mais bem-aventurados, é mais do que feliz são vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Satisfeitos pelo quê? Pela comida espiritual. Mas 4 versículos para frente, ele começa dizendo: ai de vocês. É uma palavra de condenação, de maldição. Ele diz: ai de vocês que estão fartos, porque passarão fome. Espera aí, se no primeiro momento ele diz: bem-aventurado é você que tem fome, porque ficará satisfeito, no segundo momento ele diz que os fartos passarão fome. Do que Jesus está falando? No segundo versículo, Jesus está falando: ai de vocês que estão fartos, cheios do mundo, pois passarão fome das coisas espirituais. Ai de vocês. Queridos, a gente está cheio das coisas do mundo. Tão cheio, tão cheio, tão cheio.
que é bem capaz que enquanto eu estou falando aqui, tem gente que deve estar pensando aí, é ridículo esse negócio de jejum. Negócio de jejum aí, o que é? Para que isso? Nós estamos tão cheios do mundo, tão cheios. Mas existe uma palavra de maldição sobre aqueles que se posicionam assim. Ai de vocês que agora estão fartos, porque passarão fome. Fome do quê, gente? Das coisas espirituais. Enquanto Jesus diz, bem-aventurado vocês que agora têm fome, que jejuam, porque ficarão satisfeitos. Quem está entendendo isso? Observe como os textos vão se conectando. Somente a comida espiritual pode saciar a nossa fome. Queridos, a fome física natural, essa que vai dar em você daqui a pouco, se já não está dando, essa fome física natural, ela orienta o cidadão, a pessoa. Né? A gente se move meio que por isso. A gente sabe que na hora de comer você tem que parar e comer. Ainda que tem gente que come andando, correndo e dirigindo e daí por diante. Mas quando nós matamos a nossa fome natural, eu digo que esse alimento faz com que a gente trabalhe, se dedique tempo, energia para garantir a subsistência. Né? Essa é a necessidade primária da vida humana, gente. Se você perder tudo que você tem, amanhã você vai tentar arrumar alguma coisa, pelo menos para comer. Porque essa é a necessidade primária do ser humano, comer, se alimentar. Essa é a necessidade primária. Quando eu digo de fome espiritual, a fome espiritual e o nosso alimento, o nosso pão espiritual, ele também nos orienta e nos alimenta. É através dele que faz com que a gente tenha energia para investir tempo, como eu disse, energia para garantir a nossa subsistência espiritual, porque essa é a necessidade primária da vida espiritual. Então, o que eu quero explicar aqui é o seguinte: se você parar de comer durante muitos dias, você vai morrer. Você vai emagrecer, enfraquecer, a sua força vai embora, a sua energia vai embora, até que você vai perder a vida. O que nos faz acreditar que, se a gente não se alimenta das coisas espirituais, a gente não vai ficar fraco, raquítico e morrer espiritualmente? Observe como a gente desassociou uma coisa da outra. Então, existe uma geração que no mundo espiritual eu chamo de geração de mortos-vivos, que estão ali só caminhando, não tem mais vida, não tem nem mais vontade própria, porque a sua vontade se transformou na vontade do mundo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo uma disposição de Daniel. Eu não vejo Deus pedindo para Daniel jejuar. O texto começa assim: e eu, Daniel, dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. E aí ele vai dizer com oração, com súplica, com jejum e saco de cinza. Queridos, o principal motivo de um jejum é esse: buscar ao Senhor. Nós deveríamos jejuar, orar, adorar, não porque queremos a atenção de Deus, mas porque Deus chama a nossa atenção. Vocês estão conseguindo, gente, me entender nessa manhã? Para mim, o mais importante aqui é que quando a gente chegar no final dessa ministração, você diga: eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Queridos, nós devemos jejuar para buscar a face de Deus. E eu digo que o jejum, ele tem o motivo primário e o secundário. O primário é buscar ao Senhor. E o secundário é o desdobramento do primeiro. Observe esse caso de Jeosafá. Um grande exército vinha contra ele e Judá seria varrida do mapa. Então olha o que diz 2 Crônicas 23. Então Josafá temeu e se colocou a buscar ao Senhor, e com todo Judá jejuaram. Qual foi o motivo do jejum? O primeiro? Buscar ao Senhor. Esse é o motivo primário. Qual foi o segundo motivo? E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Qual foi o primeiro? Buscar ao Senhor. Qual foi o segundo? Pedir socorro. O primeiro, queridos, sempre será buscar a face do Senhor. Por isso, eu quero ler com vocês o que Jesus falou a respeito do jejum, e eu quero agora entrar na parte mais prática desse assunto tão precioso.
Eu vou pedir, a Letícia vai pôr lá, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler rapidinho o 16, o 17 e o 18. Mateus, isso. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E agora o que está escrito aí? E teu Pai que vê em, fará o quê? Publicamente. Volta no 16. Primeira coisa. Jesus deixa claro que esperava que nós jejuássemos. Como é que começa esse texto, gente? E quando jejuardes. Ele não começa assim. Se jejuardes. Não começa assim. Ele diz, quando jejuardes. Isso mostra uma expectativa. Observe que, outra coisa interessante, não é no imperativo. Não é vigiai e orai. Isso é uma ordem. Observe como o jejum, queridos, Jesus não coloca o jejum como uma ordem, mas como uma expectativa. Quando jejuardes. Então, no Velho Testamento tinha lá o dia da expiação, que era um dia obrigatório todo mundo jejuar. Mas no Novo Testamento, Jesus leva isso para o lugar de expectativa divina. Alguém uma vez me perguntou, pastor, no Novo Testamento tem uma ordem de que eu deva jejuar? E eu disse, não. Então por que eu devo jejuar? E eu sempre respondo, porque Jesus jejuou. Se você é melhor que Jesus, se é bonzão mesmo, deixa quieto, você não precisa, porque Jesus jejuou. Existem coisas, gente, preste bem atenção, porque isso pode mudar a sua vida, a sua história, o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Isso pode transformar você. Escute isso. Existem coisas que só vão ser alcançadas com jejum. Você nunca vai alcançar tudo se você não jejuar. Nunca. Quando um menino é trazido para Jesus e os discípulos não conseguem expulsar o demônio desse menino, Jesus responde a eles em Marcos 9, 29, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Orar, eles já oravam. Observe essa frase, não sairá com coisa alguma, a não ser jejum e oração. Ou seja, existem coisas que nunca vão acontecer. Não adianta você romantizar e achar que vai cair isso na sua mão. Não acontecerá. Existem coisas que só acontecem se você conectar a oração ao jejum. Bom, dito isso, eu estou pronto para falar o que vou falar. As pessoas que jejuam alcançarão coisas que as que não jejuam jamais alcançarão. Eu não sei qual que é a tua expectativa com Deus, o que você quer de fato viver na presença de Deus. O que de fato isso mexe com você? Ou se você prefere viver aquilo que todos alcançam, quando Jesus está te dizendo, olha, vem para um lugar e você alcançará coisas que você nunca alcançou, viverá o que você nunca viveu. Observe, queridos, a porta que eu estou explicando para você. Não há como negar que na Bíblia as maiores crises foram combatidas com jejum. Crises pessoais, familiares, até a crise da nação foram vencidas somente através do jejum. Quem entendeu isso, diga amém. Então, Jesus espera que você jejue. Há uma expectativa. Diga para quem está perto, Jesus está esperando você jejuar. Quero falar de atitudes certas e erradas durante o jejum. Versículo 16. Aí mesmo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos,
Para quê? Para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que acontecia com os hipócritas? Eles chegavam na rua descabelados, roupa amassada, arrastando o pezinho. Aí alguém perguntava, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Era o que ele queria ouvir. Aí ele respondia, é que eu estou jejuando. Uau! Que santão! O que Jesus está dizendo é, quando você jejuar, não faz igual os hipócritas, não. Que desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Aí ele diz, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. O que Jesus estava dizendo? Você queria ser visto? Foi. Você queria que todo mundo soubesse que você está jejuando? Todo mundo ficou sabendo. Você queria que as pessoas achassem que você é um santão? Pô, todo mundo está achando que você é o cara. O santo de Israel. Você quer ser aplaudido? Aconteceu. Mas é só. Não é nada mais além disso. Fica só em glória humana. Você não vai receber nada do Senhor além disso. Querido, se a gente faz a coisa certa do jeito errado, não funciona. Jesus, falando de um outro hipócrita, em Lucas 18:12, ele diz assim, que aqueles hipócritas batiam no peito e diziam, jejuo 2 vezes por semana. Era errado jejuar 2 vezes por semana? Não. Mas a motivação era errada. Então o erro estava na motivação. Qual era o erro? Se orgulhar disso. Achar que era melhor do que os outros. Mas tira o entulho de cima do nosso espírito para vivermos uma profunda comunhão com o Espírito Santo. Pastor, qual é a consequência do jejum? Imediata, uma percepção maior das coisas espirituais. E você vai errar muito menos. Tem um texto em Atos 13:12, a respeito dos apóstolos, diz assim, e servindo eles ao Senhor, vírgula, e jejuando, vírgula. O que vem depois? Vou repetir. E servindo eles ao Senhor, todo mundo aqui serve a Deus, gente. Vírgula, eles vão acrescentar o jejum. E jejuando, vírgula. O que vem depois do jejum? O versículo diz, disse o Espírito Santo. Depois de servir ao Senhor e jejuar, o Espírito Santo deu uma direção. Quem jejua tem a direção do Espírito Santo. O jejum nos ajuda nos momentos de definições, onde se precisa de um direcionamento. Agora, no mês de novembro, eu e a minha esposa, nós precisávamos tomar uma decisão com relação a algo que nós iríamos fazer. E pesquisamos a respeito daquilo, colocamos diante do Senhor, e nós tiramos um tempo de jejum. E você nunca vai me ouvir aqui, queridos, falando a respeito disso. Estou falando disso por conta daquilo que estou pregando. Estou apenas dando um exemplo. Não estou aqui querendo me sobressair acima de ninguém, de forma alguma. Eu só preciso lhes dizer que funciona. É uma ferramenta preciosa. Então nós oramos e nós jejuamos a respeito de um assunto específico. E nós vimos que o desdobrar daquele assunto foi uma direção do Espírito Santo para que a gente fizesse de acordo com a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente vai fazendo as coisas sem nem perguntar nada para Deus. E sabe o que a gente diz? Deus permitiu. Deus permitiu. Deus permitiu. A gente vai colocando a assinatura de Deus forçada em cima daquilo que a gente decidiu. E fica dizendo essas coisas. Queridos, eu preciso dizer que se você entrar no jejum, você não vai mudar Deus. Deus vai continuar exatamente o mesmo, porque Ele é imutável. Vai mudar você. A tua percepção de Deus. A percepção de quem é Deus. Jesus nos deu uma autoridade que está disponível e é acessível a todos aqueles que jejuam. Quem está com vontade de jejuar até agora, já diga amém. Me ajuda aqui. Tem alguém já com vontade de jejuar? Amém?
Se você jejuar sem estar em comunhão com Deus, eu vou falar tudo, tá, queridos? Para você depois não dizer eu não sabia. Se você jejuar sem estar em comunhão com Deus, você está fazendo o quê? Grevinha de fome. Você precisa estar alinhado com o coração de Deus. Pastor, eu estou desalinhado. Que bom, porque no final eu vou orar aqui e você vai se converter. Nós vamos todo mundo entrar debaixo da vontade, da graça de Deus. Amém? Antes de começarmos, Senhor, alinha o meu coração ao teu. O chamado para seguir Jesus é um chamado de negar-se a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, para seguir a Jesus, a gente precisa negar. Agora, se a gente não consegue nem negar um alimento num período de jejum, queridos, o que mais nós conseguiremos negá-los? Queridos, acima de tudo, eu vou dizer algo para você, muito além de jejuar de comida, é fazer um jejum de nós mesmos. É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É abrir mão de quem somos para colocar Deus no nosso lugar, na nossa vida. Quem está entendendo? Amém? Queridos, quando você nega, ou quando você não está negando a si mesmo, você está negando o próprio Deus. Se não houve negação de você, escute, se a vida que você vive, você não nega nada por Cristo, você não passa de um religioso. É só o que você é, você não tem uma vida com Cristo. Está na hora, queridos, da gente se converter. E a palavra conversão é mudar de foco. Eu gosto muito do texto de Joel que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Escute, Deus falando: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e façam isso com pranto, com choro e com jejum. E há de ser que depois disso, depois do quê? Depois que eu converter o meu coração com choro, com pranto e com jejum. O que vem depois? Ele vai explicar no versículo 28. E há de ser que depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Olha a restauração familiar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens serão cheios da presença de Deus. Né? Os jovens profetizarão. Queridos, há uma reconciliação espiritual, uma restauração de todas as coisas. Ele diz que até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito e profetizarão. Há um mover profético que invade a igreja que jejua. É Deus falando. Quem entendeu isso, diga amém. Então eu quero dar algumas orientações bem práticas a respeito do jejum. Hoje você vai sair daqui sabendo tudo. Existem alguns tipos de jejum na Bíblia. Primeiro, o normal. Sem alimento, mas com água. Esse jejum Jesus fez. Quando Jesus passou 40 dias no deserto, ele passou 40 dias sem comer. Mas ele bebeu água. Existe o jejum parcial. O de Daniel. Daniel fez um jejum parcial. Ele tirou os manjares do rei. Onde tinha carne, onde tinha o vinho, onde tinha os manjares desejáveis, né? E ele se alimentou somente de legumes. Isso é um jejum parcial. Existe o jejum total, que foi feito, por exemplo, por Paulo. Paulo ficou 3 dias sem comer nem beber. E existe o jejum sobrenatural, o de Moisés, lá no monte, quando ele sobe, no Monte Sinai, quando ele sobe no Monte Sinai, a Bíblia diz que ele ficou 40 dias sem beber e sem comer. Isso é um jejum sobrenatural, porque Deus o sustentou. O jejum, queridos, você pode fazer como quiser. E vai ser a partir de amanhã. Porém, há um jejum que há algo específico que a gente faz junto como igreja. Claro que você pode ir muito além disso, mas a gente foca no coletivo. Então, na primeira semana, queridos, nós vamos jejuar, será um jejum de doces, ok? Como igreja. Quem está me entendendo? Doce. Amanhã, segunda-feira, até domingo que vem, você não vai comer nenhum doce. Está lá. Primeira semana, 19 a 25.
você vai fazer jejum de doce. Segunda semana, segunda-feira, dia 26 até o dia 3, jejum de... Terceira semana, segunda-feira, dia 4 até dia 10, jejum de... Parece ser tão facinho, né? Parece que é facinho, né? E de rosto lavado. Diga para a pessoa do lado, de rosto lavado. Não é para você chegar aqui, porque, eu só tomo café com açúcar. Aí você aproveita e já tira o açúcar do café também. É igual comer caqui verde. Queridos, primeira semana, semana de doce. Segunda semana de carnes, é a terceira de massas e pães. É assim que vai funcionar o nosso jejum. Durante esse tempo, você vai ter um tempo com o Senhor, teu devocional, individual de cada um. Eu gosto de fazer coisas individuais, porque é você e Deus, meu irmão. Você precisa ter esse tempo. Um tempo de uma leitura bíblica. Querido, não é para bater recorde. Não é para pegar a Bíblia e dizer assim, nesses 21 dias eu vou ler o Velho Testamento. Não, meu irmão. É para você meditar na palavra. Abre lá um texto bíblico, lê um pedaço daquele texto. Lê de novo, e fica pensando naquele texto. Se coloca diante do Senhor. Quem está entendendo? Amém? É ter esse tempo. Eu vou dizer para vocês, tem gente que às vezes me procura e diz assim, pastor, eu estava indo bem, mas o senhor sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Já ouviram falar disso ou não? Meu irmão, quando Jesus falou disso, ele não falou no sentido que as pessoas pensam. O que acontece é que Jesus estava no jardim do Getsêmani e os discípulos, ao invés de orar, dormiam. Então Jesus acorda eles e diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus estava dizendo é que o teu espírito, que talvez esteja entulhado pelos teus desejos e pelas coisas do mundo, ele está prontinho para jejuar, começar amanhã. Pronto. Tudo que o teu espírito quer é começar amanhã. Aí Jesus diz, mas a carne é fraca. A carne fala dos nossos desejos. Os nossos desejos não querem. A carne é fraca nesse sentido. A carne é forte para as coisas do mundo, mas é fraca para as coisas de Deus. O espírito que está pronto. Vocês estão entendendo isso, amém? Queridos, é ter essa percepção. E acima de tudo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o nosso pensamento a Ele para nos tornarmos obedientes a Cristo. Meu irmão, não pense que é uma coisa simples, é uma guerra. Mas há uma promessa. Eu gosto daquilo que Deus disse para Josué, no capítulo 3, versículo 5, ele diz assim, santifiquem-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Toda vez que Deus quer fazer algo impressionantemente maravilhoso, Ele exige santificação primeiro. O que significa dizer que eu estou te convocando para entrar num jejum de 21 dias, para que amanhã o Senhor faça maravilhas na sua casa, na sua vida, no meio do teu ser. Não dá vontade não, gente, de viver isso? Quando eu falo do resultado, a gente se anima. Mas quando eu falo do processo, a carne é fraca. Qual é o processo? O jejum. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na vida ou não, mas nós vamos trabalhar desse jeito. Buscar ao Senhor. E o Senhor diz, e Jeremias registra, em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou quase terminando, mas eu quero trazer um último texto, um texto de Esdras. Preste bem atenção, redobre agora sua atenção. Eles estão voltando do cativeiro.
E Esdras sabe que no caminho entre a Babilônia e Jerusalém são 1.500 quilômetros. E eles voltariam, queridos, a pé, em cima do lombo de alguns animais, mas seria uma caminhada no ritmo andando a pé. E esse trajeto era um trajeto de exércitos, de bandidos, de salteadores. E aqui, Dário liberou eles, mas eles tinham 1.500 quilômetros para voltar. E aí Esdras pensou assim: Deus está nos levando de volta. Mas bem que eu podia pedir aqui uma polícia para ir com a gente, pelo menos no caminho, que é perigoso. Essa era a ideia. Olha o que Esdras escreve. Então, apregoei um jejum antes de sair, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para pedir a Ele um caminho seguro para nós, os nossos filhos e para os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do inimigo. Esdras 8:21. Isso aqui é um tapa na cara de qualquer um. Quando um homem decide falar, quer saber de uma coisa? Vamos jejuar. Porque como que a gente vai pedir para o ímpio nos ajudar? Eu tenho vergonha disso. Vamos pedir diretamente para Deus. Com súplica, com humilhação e com oração. Eu vou dizer uma coisa, tem muito crente passando vergonha. Esdras escreveu, porque tive vergonha de pedir. Ele não pediu. Mas tem crente que não tem vergonha de pedir, não. Quando existe, queridos, uma porta aberta de Deus para você, se humilhe, ore e me busque. Sabe qual é o desfecho dessa história? Vamos ver se eles chegaram lá. Porquanto tinha falado ao rei, porque ele teve vergonha de pedir ao rei, porque ele tinha dito o quê para o rei? A mão do nosso Deus é sobre nós, os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos aqueles que o abandonam. Ele chegou no rei e disse assim, a boa mão de Deus está conosco. Bom, como é que agora ele vai chegar lá e vai dizer, ó, você tem jeito de você mandar o BOP até esses 1.500 quilômetros com a gente? Não, ele foi orar. Escute agora o desfecho. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Acabou o processo. Vou falar o resultado. E moveu-se então as mãos de Deus a nosso favor. Eu não sei em que lugar você coloca isso. Eu quero te dizer que a mão de Deus se moveu pelo jejum. Você já pensou, meu irmão? A mão de Deus se mover a teu favor? Queridos, a mão de Deus se mover a teu favor é a mão de Deus se mover a seu favor. Aquele que mede as águas do mar na conchinha da sua mão. Aquele que pesa os montes em balança de precisão. Aquele que mede o pó da terra na mão. Queridos, imagina essa mão se mover sobre você. Esse lugar só é acessado com jejum. Por isso, queridos, eu termino fazendo uma convocação. Vamos jejuar. Se você está visitando essa igreja, está convidado. Se você está vindo aqui e não é cristão, está convidado também, porque Jesus vai fazer um negócio na sua casa que você não faz ideia. Querido, é uma porta para todos aqueles que desejarem. Infelizmente, muito poucas pessoas têm entrado por essa porta. Não estão nem aí para isso. Eu não sei você, mas eu não. Eu quero viver o extraordinário. Eu quero alcançar o que jamais alcançaria. Viver o que jamais viveria. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus grande.
E a mão de Deus, queridos, vai se mover sobre esta casa, sobre esta igreja. Vai se mover sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Quantos creem nisso? Digo amém. Eu quero que você fique de pé e eu quero dizer para você. Durante essa semana nós vamos, acompanhe lá no Instagram, nós vamos colocar algumas linhas para que você ore, interceda lá no seu jejum, no seu devocional. Você vai oferecer ao Senhor gratidão e adoração. Adorar ao Senhor com coração grato, interceder por compromisso e unidade da igreja e buscar por arrependimento e salvação. Seja seu, seja da sua casa, da sua família. Se você puder, nas próximas 3 semanas, não perde a quarta-feira de guerra. Não perde não. Nós vamos estar junto aqui nas quartas-feiras, firmes, buscando, adorando, em reuniões proféticas aqui nessa casa, nesse lugar. Eu preciso dizer para você que nós vamos jejuar a primeira semana. No final de semana, da segunda semana, será a festa da igreja, 20 anos. Nós vamos comemorar bem no meio do jejum dos 21 dias. E no dia 10, quando nós terminarmos e formos entregar o nosso jejum aqui juntos, no domingo dia 10, será o culto de ceia. Queridos, serão 21 dias extraordinários. E eu quero que você se levante espiritualmente falando do lugar que você está. E tome uma decisão de desentulhar o teu espírito. Porque o teu espírito está pronto para viver isso. Pronto para viver isso. Você pode ir muito além disso. Você pode jejuar de mais coisas. Você pode tirar um período de jejum maior. Você pode abrir mão de algumas coisas. De repente de uma rede social. De repente da televisão. De repente de coisas assim. E ficar 21 dias sem algo a mais. Mas isso é muito particular de cada um. Mas na primeira semana, doces. E isso, todo mundo juntos. Amém? Quantos estão comigo? Diga amém. Vamos cantar um pedacinho dessa canção? Vamos juntos? Vamos, levante o volume da sua voz, vamos. Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento o viver diferente, não cantar de coração, leva-me ao primeiro amor, abro